Senhor nos atraia para esta condição. E cada vez mais diminuindo
Libera, libera, libera.
Louvado seja o nome do Senhor, amém. Graça e paz a todos, queridos. Amém. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, diga: que bom te ver aqui nesse lugar. Aleluias. Amém, queridos. É um prazer mais uma vez estar aqui neste lugar compartilhando a palavra com os irmãos. Embora o calor é evidente. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Queridos, nessa noite eu quero compartilhar algo que há uns dias atrás, estudando a palavra de Deus, Deus começou a falar algo muito forte dentro do meu coração. Eu estava lendo o texto, me preparando para ministrar o culto de ceia. E eu li lá no Evangelho de Mateus, quando conta a história de Jesus com seus discípulos naquela noite de ceia. E após ter acontecido tudo aquilo que nós já sabemos, no finalzinho da história, a Bíblia fala ali naquele momento que Jesus saiu entoando e cantando hinos e louvores a Deus. E aquilo me chamou a atenção. Há muito tempo que eu leio o texto, eu fiquei pensando, imaginando que Jesus, ministro de louvor, imagina Jesus cantando, os discípulos ali ouvindo a inspiração direto da fonte. Eu fiquei pensando, qual era a canção que Jesus estava cantando? E comecei a fazer algumas pesquisas, e eu descobri que lá no ano 62 depois de Cristo, gerou-se uma cultura na igreja primitiva, que quando os apóstolos, os novos cristãos se reuniam para celebrar a Santa Ceia, eles cantavam, entoavam o hino em que Jesus possivelmente cantava, que tinha a ver com o momento em que ele iria passar, porque ele sai dali daquela noite da ceia e vai para o Getsêmani. Nós sabemos ali que ele passou um momento muito forte de angústia, ao ponto de sair sangue ao invés de suor do seu corpo, pelo tamanho da angústia que ele estava vivendo naquele momento. E a cultura diz que eles cantavam o Salmo 103 e o Salmo 118. O Salmo 103 fala da grandeza e exalta o nome do Senhor, e está falando principalmente o contexto ali de que Deus vai dar cabo dos inimigos que se levantam contra os filhos de Deus. Mas no Salmo 118 me chama a atenção, porque o Salmo 118, versículo 8, é exatamente o meio da Bíblia. Se a gente pudesse separar com capítulos e versículos, Salmo 118, 8 é exatamente o meio da Bíblia. E lá diz assim: melhor é confiar em Deus do que confiar em homens. Eu imagino Jesus cantando, ministrando. Eu não sei quando você está angustiado, se você tem o hábito de ouvir louvores, ou quando você quer acalmar a sua alma, você bota lá uma música com louvor, ou até mesmo uma pregação. Nós estamos aqui adorando, cantando sobre o Senhor, sobre as suas obras, sobre quem Ele é. Amém? Mas pare para pensar uma coisa: existe uma canção nos lábios de Deus que a gente não conhece ainda. E eu comecei a analisar um contexto de todo o Antigo Testamento, por exemplo, as canções que Deus pode estar cantando e ministrando sobre nós. Uma canção que nos atrai. Nós acabamos de cantar uma música do Fernandinho que fala assim, ó: com uma melodia Ele me encontrou. Me cercou com o quê? Com uma canção. E eu fiquei procurando onde que está a base bíblica para isso, e eu encontrei. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: aleluia. Eu dou graças a Deus que Deus me chamou para não ser um pregador, mas ser um ministro do altar. E me ajuda muito a encontrar os altares do Senhor, a adoração, o louvor, não só como música, mas a música me ajuda muito. Eu sou movido por isso. Eu me movo muito dentro na adoração, no profético. Isso alimenta e sacia a minha alma.
Mas quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que Jesus estava cantando uma canção e ministrando sobre si. Eu não sei, talvez você já viveu isso. Muitas vezes você está angustiado e de repente alguém envia uma música para você. Em determinado momento da música, uma frase ou uma palavra é o suficiente para acertar o alvo dentro do seu coração. Não é assim? Deus pode usar pessoas, pregações, louvores. Ele pode usar até o ímpio para abençoar a tua vida. Mas eu quero falar sobre isso hoje. A canção nos lábios de Deus, ao nosso respeito. No Antigo Testamento, no livro de Jó, a gente vê Deus dando um testemunho. Ele testemunha de como era a vida e a conduta de Jó. E ele fala isso não é para a humanidade, ele fala isso para quem? Para o próprio Satanás. Qual era o testemunho que Jó tinha nos céus? Homem bom, justo e fiel. Quando você vê Deus testemunha de quem era Moisés, ele fala homem justo, reto e íntegro. Sempre haverá no coração de Deus uma palavra, um testemunho, uma canção ao nosso respeito. Há um pastor que eu gosto muito, admiro muito, desde que eu conheci até hoje, há mais de quase 30 anos atrás. E eu admiro muito o seu coração. Quando ele grava canções, ele mesmo costuma dizer que ele grava músicas que não vendem. Porque não são músicas que massageiam o nosso ego, mas são músicas que estão dentro de um contexto bíblico e onde que Deus é o centro. Mas tem muitas canções do pastor Judson Oliveira, por exemplo, é uma canção do Filho Pródigo. E a canção do Filho Pródigo, ele ministra essa canção como se Deus estivesse cantando para um filho que está longe. Ele fala assim: filho, sua cama está pronta, seu anel preparado, seu novilho guardado, as sandálias eu já preparei, o banquete. Aí ele começa a falar e ele começa a dizer que ele vai contar para todo mundo que aquele filho que estava morto agora está vivo. E observe que, da mesma forma, talvez da mesma maneira, Deus celebra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Sofonias. Aleluia, capítulo 3. Amém? Sofonias está na Bíblia, querido. Amém? Talvez seja, alguém vai abrir aí, vai estar as páginas coladas. Sofonias capítulo 3. Amém? Sofonias, ele está liberando uma palavra de Deus para uma geração que estava perdida, desorientada. Mas Deus traz uma palavra dizendo que no meio de todo aquele caos, no meio de uma geração comprometido mais com as coisas da terra, com as coisas do mundo, ele fala que ele vai separar um povo escolhido, e a Bíblia ali chama de remanescente. Fala para o seu irmão: remanescente são aqueles que perseveravam de geração em geração. Amém? Os remanescentes de Israel, os remanescentes de Sião, são homens, mulheres que receberam uma direção de Deus lá atrás e até hoje vivem e carregam aquela palavra, aquele direcionamento, assim como Jeremias um dia chegou na casa dos recabistas, Isaías capítulo 35. Deus fala para ele: traz eles para o culto. E no meio do culto faz aquela bagunça. Foi exatamente isso na linguagem de hoje. Deus fala para Jeremias: bota uma taça, vinho no meio, e diga para os recabistas irem lá e tomar e beber. Porque os levitas, os sacerdotes estavam tão perdidos, tão embriagados, que eles não saíam mais do culto para ir para as festas, para as baladas, para fazer as bebedeiras. Eles faziam isso dentro da igreja. E quando o recabista chega, e Jeremias fala: bebe. E o líder deles fala assim: jamais faremos tal coisa, porque o nosso pai, o nosso bisavô, recebeu um direcionamento de Deus
para que nós não bebêssemos vinho, para que nós não tivéssemos casas luxuosas, para que nós plantássemos e caçássemos somente o que fôssemos comer, para que a gente não se embriagasse, para que a gente não se misturasse, a gente vivesse uma vida de santidade. Passaram-se, eles já estavam na 4ª geração. O bisavô já havia morrido, o avô já havia morrido. O pai, segundo o contexto, não estava nem vivo mais também. E uma geração que deu continuidade e escolheu não se corromper. Estes são os remanescentes. Nós estávamos no retiro nesse feriado e ali foi muito claro e evidente Deus falando muito disso. Eu me lembro da minha juventude, quando a gente ia para os cultos de jovens, mais de 100 jovens, a gente tinha um grupo muito grande, a gente tinha tanta fome, tanta sede, que nós não se preocupávamos em terminar o culto do sábado à noite e simplesmente acabar em pizza, ou um cachorro-quente, ou um hambúrguer. Nós saímos do culto e íamos direto para o monte. Não parávamos de orar enquanto que o chão, as pedras, os toquinhos não virassem brasas. Fogo que não se consumia. Muitas vezes nós saímos do monte na segunda-feira de manhã direto para o trabalho. Mas a gente tinha fome e sede. E nós lembramos daquela geração, os que permaneceram. De 100, mais ou menos 100. Eu, minha esposa, meu cunhado e minha irmã, o pastor Claudemir e a pastora Fernanda. O resto, todos se perderam. E nós escolhemos continuar. Fala para o seu irmão, a continuidade é o mesmo que a Bíblia fala de perseverança. E no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que quem vai ser salvo é aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar até o fim. Amém? Mas para esse tipo de pessoa, aquele que está conectado com os propósitos de Deus, como se diz em Romanos 8:28, tudo coopera. Fala para o seu irmão, tem que estar conectado. Tem que estar dentro do propósito de Deus. Porque se você diz que alguma coisa aconteceu de ruim e atribui Deus, mas não está dentro do propósito, não foi Deus. Não foi Deus. Mas se você está conectado com os propósitos, olha o que diz o texto. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Não é o meu. Não é o propósito da terra. E tudo coopera. Se você tem esse entendimento, Deus se alegra quando um pecador se arrepende, sim ou não? E o que a Bíblia diz que acontece? Tem o quê? Festa. Imagina, tem gente que imagina Deus celebrando uma festa. Aquela cara carrancuda, como muitos de vocês estão nessa noite. A Bíblia fala em Gênesis que quando Deus criava cada coisa, Ele disse que era bom. Ele cria o homem, a coroa da criação, e viu Deus que era bom. Deus tem emoções, sim ou não? Saudáveis. Amém? Deus tem emoções saudáveis. Jesus, quando está no Getsemane, o que aconteceu com as emoções dele? Ele volta, pega os discípulos dormindo, porque ele pede, olha, vamos orar comigo pelo menos 1 hora. E ele responde para os discípulos, olha, vocês não conseguem orar comigo 1 hora. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus tinha emoções. Muitas. Diversas. O apóstolo João diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus tinha emoções ou não tinha? Jesus sendo 100% Deus, 100% homem, ele tinha emoções. 100% homem, ele também precisava de Deus. Ele orava pelas madrugadas. Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o que ele faz? Chora. E o profeta Sofonias aqui, ele libera uma palavra para o remanescente, para aquele que continua, para aquele que não parou pelo caminho, para aquele que entendeu o propósito. Mesmo que as coisas não estão acontecendo de acordo com o que você espera, ele fala de um povo remanescente. E ele diz, versículo 17 assim, o Senhor teu Deus está
no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará, ou seja, ele se alegrará em ti com muita alegria e renovar-te-á em seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, com louvor. Em algumas versões diz música. Existe uma canção nos lábios de Deus ao seu respeito. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Qual é a música que Deus está cantando sobre você? O que Ele está testemunhando e falando de quem você é? Há uma tendência muito grande nos nossos dias de pessoas que estão pregando por aí dizendo que você é o centro do coração de Deus. Jamais será. Mas Deus nos ama incondicionalmente, amém? E se existe uma canção nos lábios de Deus, o que Deus está cantando sobre você? Eu não conheço melodia, mas vamos imaginar. Deus deve estar cantando para alguns nessa noite, né? Filho, sua cama está pronta, seu anel preparado. Ele está cantando para um pródigo aqui nessa noite. Ou para muitos pródigos. Ele está cantando e celebrando quando um pecador se arrepende. Quem aqui já foi num estádio de futebol assistir um jogo? Ou até mesmo assistir um vôlei, sei lá. Já viu como é que o povo faz quando comemora um gol? O que eles fazem? Só grita, só assim, só falam, grita. Como que eles fazem? Celebra. O texto que nós lemos diz que o Senhor celebrará sobre nós. Ele celebra, como diz o justo. Olha, é meu filho que está vivo. Deus celebra. Há uma canção nos lábios de Deus que Ele quer liberar sobre a tua vida nessa noite. Mas qual é a sua condição neste lugar? Qual é a condição que está aqui dentro de você? Deus libera música, um cântico novo nos seus lábios. Ontem eu fui visitar um irmão e ele disse para mim assim: olha, aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu falei: o que foi? Ele tem mais de 20 anos de crente. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Eu levantei 5 horas da manhã e vim para a cozinha, estava com o celular na minha mão, vendo algumas notícias, preparando o café da manhã, e depois do café da manhã eu ia orar. Eu falei: aleluia. É isso aí, tem que orar. Quem acorda bem cedo para orar, diga amém. Aleluia. Quem não acorda também diga amém. E ele disse que de repente, olhando no celular, o Espírito de Deus invadiu aquela cozinha onde ele estava e ele começou a falar em línguas. E ele se assustou porque ele não tinha controle do que estava acontecendo. Ele ficou uns 40 minutos e a esposa dele acordou, abriu a janela, disse que ouviu alguém falando alguma coisa. Lá do outro lado da casa, abriu a janela e escutava, parecia umas 40 pessoas falando. E ela falou: o que é isso, gente? É uma briga? O que é? Estão falando em chinês, sei lá o quê. E ele falando, ele vai para a cozinha. Ela vai para a cozinha enquanto o marido dela ajoelhado no chão, falando mais de 40 minutos em línguas estranhas. Ele ficou mais de 40 minutos ouvindo Deus falar: é chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora. E ele falando em línguas 40 minutos. Apenas essa frase. Ele ouvia alguém que estava dentro do ambiente dizendo: é chegada a hora. E ele repetia falando em línguas. Aleluia. Essas coisas não acontecem mais com algumas pessoas, porque elas estão tão vazias, tão secas de Deus. Nessa noite Deus quer liberar, como nós cantamos aqui: tu és quem a minha alma esperou. Como aquela mulher no poço, uma samaritana que tinha muita fome, muita sede de Deus. Quando vivemos uma condição que nos
permite que Deus olhe do céu para a terra e ele celebra: olha, alguém está me amando, alguém está adorando, alguém está se prostrando, alguém está desesperado, alguém está clamando meu nome, alguém está com o coração quebrantado e contrito. Deus celebra e ele canta, ele jubila, ele com muita alegria, ele vem. A Bíblia fala que ele se inclina dos céus para a terra, porque os olhos dele procuram. Ele está procurando verdadeiros adoradores para que ele possa liberar uma canção, um cântico novo sobre você. Quando nós lemos esse texto aqui em Sofonias, algumas traduções dizem assim: ele exultará sobre ti com júbilo. Ele dá pulos de alegria. Será que você hoje faz com que com a sua vida, a maneira de você pensar ou de ser, faça com que Deus se levante do seu trono e pule e salte de alegria e celebre? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil de apostasia, de frieza do amor. O amor se esfriou. As coisas boas passaram. Quem tem mais de 10 anos de crente, levanta a mão. 30. Aleluia. Era bom quando as pessoas chegavam 1 hora antes do culto para orar. Não tinha um celular para ficar mexendo. Eu me lembro quando meu pai ia para a igreja 1 hora antes, eu ficava pensando: o que nós vamos fazer? Chegava lá, ele botava a gente ajoelhada. A gente era criança, ajoelhada ali. A gente orava 1 minuto e já não sabia mais o que fazer. E tentava fugir. Mas era a gente que vinha mais cedo, porque eles queriam, eles tinham fome, tinham sede. E Deus vinha. Tem cultos que Deus vem por causa de uma pessoa. E tem cultos que Deus não vem por causa de uma pessoa. Um dia eu estava lá no Rio Grande do Sul, visitando uma igreja, fui convidado para dar uma pequena palavra. Num domingo de manhã, num culto de ceia numa igreja. E durante o louvor, meus irmãos, imagina uma estrutura que era aquele lugar. Som, luz, câmera, ação. O som maravilhoso, aquela musicalidade profissional. Né? Eu nem me atrevi a tocar lá com eles, eles até me convidaram. Eu falei: não, deixa para depois. Essa voz de taquara aí. E eu fiquei bem na frente, na primeira cadeira, assim, e foi a primeira música, foi a segunda, a terceira. Quando deu lá pela 4ª música, eu falei assim: Deus, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo? As pessoas pareciam como vocês, às vezes. Não sabe se está feliz. A mesma cara que você está feliz é a mesma cara que você está triste. Não tem mais expressão. Não sabe mais colocar para fora o que está sentindo. As pessoas, como diz um pregador, né, pareciam que tinham sido batizados no vinagre. Eu falei: Deus, o que está acontecendo aqui? E eu ouvi uma voz que disse para mim assim: faz muito tempo que eu não venho nesse lugar. Eu me assustei. Fazia quase 1 ano que eu não ia naquele lugar, naquela igreja. Eu fiquei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E quando o Senhor falou para mim, eu falei: o que está acontecendo? Eu vi na minha frente, assim, do púlpito, debaixo do púlpito, tive uma visão. Descia uma água suja, barrenta, como a gente vê aqui quando chove. E chegava na minha frente, assim, virava, e descia e saía lá pela uma lateral, numa porta. E o Senhor falou para mim assim: o altar está sujo. Tem pecado no altar. E quer que Deus venha. E eu fiquei olhando o povo lá se arrebentando, suando com os cabelos que nem eu aqui. E nada acontecendo. Lá pela 7ª música, o pastor não se aguentou e disse assim: pastor Ávila, vem aqui. No meio do louvor, me entregaram um violãozinho. Eu peguei aquele violão, fiz a primeira notazinha, e veio uma presença de Deus. As pessoas começaram a gritar. Eu fiz quase que um Beni, né? Eu nem comecei a cantar ainda, o povo já estava chapando o corpo. Foi uma gritaria, o povo vinha correndo para frente, se jogava no chão, gente caindo e manifestando demônios.
Deus precisa de um remanescente para salvar uma cidade. Não foi assim que ele conversa com Abraão? Se tiver um justo, Abraão, eu pouparei a cidade. Deus precisa de um homem, precisa de uma mulher que esteja queimando, que insistiu em continuar, ao qual ele possa liberar uma canção, ao qual alguém possa emprestar os seus ouvidos e vir descer dos altos lugares e dizer: assim diz o Senhor. Quando nós pensamos numa música, uma canção nos lábios de Deus, nós podemos entender não só o amor, mas a alegria que o Senhor tem sobre nós. Vamos começar. A Bíblia diz que nós podemos alegrar a Deus com uma coisa que você conhece, mas que de vez em quando está abalado, está alto, está baixo, está alto, está baixo, que se chama fé. Sem fé é impossível quando você não acredita. Qual é a canção que vai para os lábios de Deus? Que pena. Eu queria tanto curar. Eu queria tanto libertar. Eu queria tanto restaurar. Quais são as palavras que Deus tem para liberar sobre você nessa noite? Nós entendemos que a manifestação do amor de Deus, a alegria, e juntamente com a alegria do Senhor vem a presença. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que a tristeza salta de alegria na presença de Deus. E a gente vem para o culto, não libera, não entrega, não joga aos pés da cruz. E a gente fica esperando o pastor vir botar a mão na nossa cabeça. Termina o culto, faz aquela fila, porque não creu. Desde o início do culto Deus está falando, Deus está te chamando, te atraindo, trazendo uma melodia para o seu coração. Olha, como é bom, é maravilhoso. Sabe o que é música para os ouvidos de Deus? Um dia Jesus entra numa casa, e ali havia fariseus, cobradores de impostos. Estavam alguns discípulos, eles estavam sentados ao redor de uma mesa, e de repente uma mulher entra, tida como uma pecadora. E ela entra, ela não pediu nada. E ela dá a volta por detrás, ela chega nos pés de Jesus e começa a chorar sobre os pés dele. Na cultura judaica existem 3 níveis de entrega, de devoção, de honra. O primeiro é o ósculo santo. Já levou um ósculo santo aí? Aleluia! Queima ele, Jesus. Um dia eu fui com meu pai aqui na comunidade judaica aqui de Brasília, receber um documento, e os rabinos chegaram, pegaram a gente assim pela cabeça. E aquela mulher vem e começa agora a limpar e secar com seus cabelos os pés de Jesus, e começa a beijar. Primeiro nível, o beijo é o judaico, que é o ósculo santo. O segundo nível é quando pega na mão e dá um beijo. E o terceiro e mais profundo nível de entrega é quando se beija os pés. E aquela mulher não pede nada, e ela começa a se entregar de uma forma com que ninguém havia feito. E ela quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. E a Bíblia diz que o ambiente se encheu daquele perfume, daquela fragrância. Sabe qual foi a música para os ouvidos de Deus naquele momento? Sabe qual foi a música? Beijos estalando naquele ambiente. Um bom perfume de adoração, de entrega total. Sem pedir nada em troca. Como é difícil adorar a Deus assim. E quando alguém apareceu para criticar, o que Jesus responde? Eu entrei aqui, vocês não me deram o ósculo santo, vocês não me honraram, nem lavaram meus pés. E essa mulher aqui, ela não para de beijar os meus pés. Por onde o evangelho, olha Jesus honrando ela, por onde o evangelho for pregado, se fará menção do que ela fez aqui nessa noite. Ou seja, aquela mulher estava fazendo uma coisa que ninguém estava fazendo.
quer colocar uma canção nos lábios de Deus a teu respeito, faça aquilo que ninguém está fazendo. Faça aquilo que você nunca fez. Faça aquilo que você deixou de fazer, que alegra o coração de Deus. Porque tem gente que tem muito tempo de igreja e vive uns momentos de nostalgia, de um passado de glória que queimava, que fazia pegar fogo no chão. Mas hoje não passa de um altar de cinzas, onde Deus não queima mais. Deus tem que vir de sacudir, de esfregar no chão, esculhambar com o seu cabelo, te levar para lugares onde você não quer ir, fazer você ver coisas que você não gostaria de ver. O ano passado foi um ano muito difícil para o estado do Rio Grande do Sul, e para mim também foi algumas coisas muito difíceis. Eu me lembro que o meu primo, o Jonathan, esteve lá, o apóstolo, esteve lá no Rio Grande do Sul de férias, no mês de fevereiro, março, aliás, e nós fomos para a praia. Estava cansado, a gente precisava descansar, ficamos acho que uns 4 dias lá, né? E de repente começou a chover, só que um pouco antes dele chegar, eu falava para Deus assim: Deus, eu desafio você a fazer essa oração hoje. Eu falava assim: Deus, eu estou me sentindo tão seco, me dá lágrimas. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Aí o Jonathan veio, nós fomos lá, alegrou um pouco meu coração, me animou um pouco, tipo assim, vamos começar o ano a milhão, né? Pastoreando 3 igrejas, um monte de gente perturbada. Essa parte aí corta. E de repente começa a chover, 8 dias ininterruptos, 1.600 milímetros por dia. Pingos que era como pedrada desse tamanho, 8 dias ininterruptos. E vocês sabem o que aconteceu, toda aquela catástrofe. Eu passei 3 meses, do dia 1º de agosto ao dia 1º de maio ao dia 6 de agosto, sem nenhum dia parar para descansar, só ajudando pessoas. E eu chorei muito. Como a Bíblia diz, chorar é conseguir chorar. Eu chorava mais do que o povo. Na frente deles eu era um leão. Na frente deles eu falava: se esforça, levanta. Quando eu chegava em casa eu me trancava no banheiro e chorava rios. Quando eu me sinto meio seco de lágrimas, eu peço para Deus: Deus, faz alguma coisa. Porque a sensação que eu tenho é porque eu estou esfriando. Eu tenho um gene, um pouco de sangue de alemão, que é um pouco difícil para expressar emoção. E eu falo: Deus, me dá lágrimas. Aí Deus me leva para um filme da Cabana, por exemplo, que eu já assisti 28 vezes, apenas para chorar. Um outro filme chamado Eu Só Posso Imaginar, que eu assisti 18 vezes, apenas para chorar. Eu fiquei imaginando quando Deus olha para um filho. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí. Eu tenho uma filha de 8 anos. E quando a Lívia chora, a minha esposa não é assim com ela, mas quando a Lívia chora, quando ela está triste, eu vou correndo para ela. E eu falo: não chora. Você é forte. Você é corajosa. Não que ela deixe de expressar suas emoções, mas no sentido que eu estou dizendo: o pai está aqui. O pai está aqui. Eu canto algumas músicas para ela. E quando o Senhor foi ministrando essa palavra no meu coração, eu fiquei lembrando de mim cantando para minha filha. Ela vem e me abraça. A Lívia, a gente não precisa falar para ela fazer o devocional dela. Ela chega do colégio, depois que ela almoça, sabe o que ela faz? Ela pega uma caixinha da JBL, o celular dela, entra no quarto dela, fecha a porta, liga na maior altura e começa: me livrou, meus problemas, não sei o que lá, e grita, aquela gritaria. Eu poderia estar 8 anos de idade, cara. Eu fico: meu Deus do céu, eu precisava disso, Jesus. E muitas das vezes que eu chegava em casa triste, angustiado por causa do que a gente vivia na beira dos rios, eu chegava e apenas ficava em silêncio.
E ela vinha do meu lado, me abraçava e falava assim: pai, não fica triste. Não fica triste, vai passar. E ela ficava assim, ó. Meu Deus, eu fiquei imaginando Deus fazendo isso com você, fazendo isso comigo. Quando você está triste, você que é pai e mãe, você viu seu filho triste, você ficou indiferente? Ou você correu para ele? Sim ou não? E a figura de Deus como pai, por que ele não seria igual? Ele é perfeito. Ele nos ama incondicionalmente. E assim como eu, muitas vezes, quando minha filha ficava triste, ela chegava do colégio: o que foi, filha? Ela entrava no carro com um beição desse tamanho. O que foi, filha? O menino lá disse para mim que queria me beijar, eu disse que não. E todo mundo disse que eu sou uma menina feia, que eu sou burro. Eu falei: minha filha, não fica triste com isso. Não fica triste com isso. Eu não vou ficar beijando qualquer um, ela fala. E aí, eu fico quieto, por dentro eu estou lá celebrando. Deus é da mesma forma. Quando você está diante do pecado, você diz: não! Deus para dos céus. Eu vou ler um texto para você aqui. Eu quero ler alguns textos. Primeiro, de uma maneira de viver, como que colocar canção no lábio de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta, sacrifício e aroma agradável a Deus. Agrade a Deus por meio da santidade e do amor que você ama o seu próximo. Quando nós vivemos em amor, justiça e humildade, a nossa vida se torna como uma música, uma canção nos lábios de Deus. Olha lá o meu filho, olha lá a minha filha. Porque quando você clamar, quando você dizer pai, ele vem correndo ao seu encontro, ao seu socorro. Como diz o Salmo, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não acredito que Deus é como nós. Às vezes tem pais que mimam os filhos, né? Mas eu acredito que Deus faz mimos. Sim ou não? Porque Deus ele mima alguém. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus ama a todos, mas tem alguns que têm um lugar especial no coração de Deus, porque está fazendo aquilo que ninguém está fazendo. Número 2, fala-se no livro de Hebreus 13, versículo 15, fala assim, por meio de Jesus, pois nós ofereçamos continuamente a Deus como sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando você glorifica e exalta o seu nome, o nome de Deus, não só pelo que sai pela sua boca, mas com a sua vida. Como aquela mulher que entrou num ambiente desfavorável para ela e fez o que ninguém estava fazendo. Sacrifício vivo. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios, é quando você confessa. Jesus fala para aquela samaritana: é urgente, a hora chegou. É urgente em que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, porque tais assim o Pai procura. Ele olha para a terra e procura. Deus pode encontrar você nessa noite. Amém? Quem pode ser encontrado por Deus hoje? Aleluias. Quando nós louvamos, reconhecemos a grandeza de Deus e expressamos nele a nossa confiança. E por último, servir ao Senhor com alegria. Por que eu deixei isso por último? Há muitos salmos que falam sobre isso, de servir ao Senhor com alegria. Quem serve a Deus há mais do que 10 anos, 20 anos, levanta a mão. Eu pergunto para você, é fácil?
Aquele dia que você está vindo para servir ao Senhor, fazer a obra dele, e a tua luz está cortada, os teus filhos estão em casa sem ter o que comer, o carro quebrou no meio da estrada, e você chega com toda a disposição e alegria, pelo menos por fora, né? Sobe às vezes no púlpito para pregar com alegria. É como eu fazia quando eu era jovem. Meu pai e minha mãe falavam e pediam as coisas para mim, eu por fora dizia sim, mas por dentro eu estava dizendo não quero. Houve momentos na sua vida que talvez você fez coisas pensando porque não teria outro que fizesse, mas não teve coragem de ser verdadeiro e dizer o que está acontecendo, tanto para Deus como para uma pessoa, teu líder, teu pastor. Eu tive muitos problemas assim também. Muitas vezes a gente sai para ir para o culto, o marido está brigando dentro do carro, a esposa está reclamando, os filhos fazendo aquela bagunça, tu vem aqui dentro do carro, aquele auê, aquela treva. Aí você chega aqui na frente, amém, irmãos, glória a Deus. Cara de pau que nós somos. Eu ouvi um testemunho no início da minha conversão, de um pastor que sustentava e ajudava missionários nos Andes chilenos. E um casal de missionários, um dia eles não tinham absolutamente nada para comer. E ele tinha uma motinha e ele foi uma certa distância levar um pouco do que eles produziam na horta para vender, para comprar alguma coisa. E ele foi, no meio do caminho, foi assaltado. Levaram a moto, levaram a produção dele. E ele voltou para casa uns 30 quilômetros caminhando, e quando ele chegou em casa, a esposa, numa expectativa que fosse ter alguma coisa para comer, e no meio do caminho ele passou e encontrou numa horta. Ele não roubou, a pessoa que estava lá colhendo deu para ele um chumaço de alface. Não sei como é que deve ser, como você chama aqui. Até lá, uma cabeça de alface. E ele levou aquela alface para casa. E a esposa olhou e disse assim: o que é isso? E ele fala: olha, no meio da estrada tinha os guerrilheiros e eles me assaltaram. Levaram o dinheiro, levaram aquilo que a gente ia vender e levaram a moto. E eu estava voltando, falando: Deus, eu preciso dar algo para comer para os meus filhos. E eu passando, um senhor me ofereceu e me deu essa alface. E isso é o que Deus tem para nós hoje. Eu pergunto para você, o seu coração se alegra quando Deus te prova assim? Tiago fala no primeiro capítulo uma coisa muito difícil, parece sarcasmo. Meus irmãos, tem de grande motivo de alegria quando vocês passarem por diversas provações. Por que Deus prova? Para ver se você vai continuar. Perseverar significa continuar. Tem muita gente que quando Deus está provando, ela ora para Deus pedindo assim: Deus, me livra, me tira desse deserto. Você viu alguma vez Jó pedindo para Deus livrar ele? Era o próprio Deus que estava permitindo. Você observa quando José, no Egito, já tinha esquecido da casa do pai. O filho mais velho dele chamava-se Manassés, que significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, dos irmãos, de toda a tragédia da vida dele que ele passou. E o mais novo, Efraim, que significa: Deus me fez prosperar em meio à dor. E de repente, quando as coisas parecem que estavam tudo bem, aparece na casa de Faraó os seus irmãos. Ele chora pelo menos 5 vezes, a Bíblia fala. E uma delas, a última, ele chora de uma maneira tão desesperado, que todo o Egito ouviu os gritos que vinham da casa de Faraó. Os primeiros choros foram de agonia, de raiva, de vingança. Mas o último choro, que ele grita desesperadamente, ele de repente, Deus faz ele lembrar de uma promessa, de um sonho que ele teve.
lá na sua adolescência, o sol, a lua, 11 feixes se dobrando diante do feixe dele, que era maior do que todos os outros. Deus estabelecendo ele acima da sua casa. E de repente ele cai em si e percebe: não foi os meus irmãos, não foi a casa do meu pai. O tempo todo foi o Senhor. Não foi a mulher de Potifar. Não foi a prisão. O tempo todo foi o Senhor. Quando nós nos deparamos com essa realidade, a única coisa que nos resta são lágrimas. Muitas vezes não conseguimos palavras. Agora eu fico pensando como é que estava o coração de Deus. Naquele momento onde que Deus olha para a terra e diz assim: finalmente meu filho entendeu o meu propósito. Finalmente ele caiu em si. Finalmente agora ele tirou toda a raiz de amargura que havia dentro dele. Toda a dor, toda a tristeza que estava dentro dele. Fala para o seu irmão assim: a verdadeira culpa e a falsa culpa. Ele carregou uma falsa culpa dentro do seu coração por muito tempo, porque ele acreditava que era os seus irmãos o problema da vida dele. Toda a dor causada. Mas ele descobre: o tempo todo foi o Senhor. Ele teve que retroceder. Ele teve que liberar perdão. Ele teve que salvar a casa do seu pai. Servir ao Senhor com alegria não é fácil. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, é um texto que fala que Deus se agrada de um coração disposto a obedecer. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Ele está dizendo: faça com o coração ou com todo o seu coração. Existe uma diferença muito grande de fazer de coração e de fazer com todo o seu coração. O seu coração é onde habita quem você é, as suas emoções, vontades, sentimentos, desejos, intenções. E ainda temos que ter cuidado até de fazer de coração, porque o próprio profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e doentio. Às vezes você pode estar fazendo de coração para você, mas de todo o coração é quando você se esvazia da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos. É quando Deus olha para você e diz assim: agora eu posso te usar, porque você não quer mais fazer do seu jeito. Agora você quer fazer do meu jeito. Quando nós fizemos de todo o nosso coração. Eu tenho alguns textos aqui que eu posso citar para vocês. O que causa alegria? Um cântico no coração de Deus, nos lábios dele. Gênesis, como eu falei, quando Deus cria algo, quando ele faz algo por nós, ele se alegra. Gênesis 1, 27. Quando nós vivemos em obediência, Deus fala para Saul, dá uma diretriz: se você fizer exatamente o que eu quero que você faça, eu vou estabelecer o seu reinado, o seu trono para todo sempre. Ele fez em partes. Estava vindo do Rio Grande do Sul para cá e o meu filho me ajudando a dirigir. E teve um trecho que eu falei para ele assim: o carro estava pesado, o carro é alto, então ele balança muito. A estrada, a descida da serra ali de Uberlândia, a velocidade é 60 por hora, os pardais. E eu tentando cochilar e eu não conseguia. Eu falava que o carro está balançando, e eu olhei no ponteiro do velocímetro, estava lá 100, 110, 120. Fazia aquelas curvas seguintes, quase beijava o banco da frente.
E eu falei para ele assim, vai devagar. Eu falava, vai devagar. Vai devagar. Teve uma hora que eu falei, se você não fizer do jeito que eu estou pedindo, eu não preciso da sua ajuda. E ele ficou bravo. Ele parou o carro e disse, então não vou mais dirigir. E aquilo falou muito comigo, porque às vezes nós somos assim com Deus. Deus está falando, não faz, não vai, não olha, não toque, não manuseie, não se misture. Continua apenas com os teus olhos focados em mim. Continue apenas caminhando na minha direção. Enquanto que Pedro caminhava na direção de Jesus, ele não estava afundando. Mas quando ele tirou os olhos, imagina se Pedro não tivesse afundado, caminhando. Qual era a canção que estava nos lábios de Jesus? Oh, glória! Hã? Qual era a canção que Deus tem sobre você, que Ele pode liberar ao seu respeito nessa noite? Se coloque em pé um pouco. Muitas vezes nós ficamos deprimidos e o Senhor vem ao nosso encontro. Deus até entende a nossa dor, porque Jesus entendeu tudo que a gente viveu. Ele disse que no mundo haveríamos de ter tribulações, mas éramos para ter ânimo. E ânimo significa no hebraico. No grego é alma, no hebraico é disposição de alma. Ser tentado pela tristeza, pela angústia. Todos nós somos tentados. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8 em diante, ele diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ele começa a falar aí uma série de coisas, um monte de problema, mas ele está dizendo que nós não devemos nos prostrar para isso. E quando nós nos posicionamos em relação ao que a palavra diz que eu sou, que eu tenho e que eu posso fazer, Deus celebra. O céu celebra. A Bíblia fala que Satanás, ele não precisava abrir os seus lábios para cantar. Ele não era talvez não só um rejeito. A Bíblia diz que dele saía música, ele se movimentava e saía música. E os céus adoravam a Deus por causa de quem ele era. E nós temos e carregamos e portamos isso apenas por respirar. Porque o Salmo diz que o todo ser que respire, louve ao Senhor. Se nós cantamos sobre Ele, exaltamos de quem Ele é, Deus também quer cantar e celebrar sobre você nessa noite. E não só hoje, todos os dias da sua vida. Pela sua conduta, pelo seu posicionamento, pela sua entrega, pela sua renúncia, pela sua disposição de alma em continuar, apenas continuar. Todos os dias nós somos tentados a parar, desistir, ir embora, mudar de cidade, mudar de família, de esposa, de marido, de emprego. Uma vez, eu já pedi as contas, acho que umas 10 vezes eu orei para um rapaz. Toda vez que ele pedia, ora para mim para abrir um emprego, e Deus dava. 3, 4 dias, uma semana depois ele saía. Falei, ué, o que aconteceu? Ele disse, não era bem o que eu pensava. Eu fiquei chateado, imagina Deus. Estamos brincando com as coisas de Deus, cara. Nós estamos zombando da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus, Ele é bom. Ele é misericordioso. Mas quantas vezes Deus teve que reter as suas mãos sobre a tua vida, esperando um posicionamento ao qual Ele pode alegremente liberar sobre você, com uma melodia nos seus lábios, te atraindo, dizendo, vem cá meu filho, vem cá minha filha, é hoje. É hoje. Nós não precisamos esperar. Quando a gente vai para o congresso, todo mundo espera para o último dia, né? Todo mundo espera para o último dia, não sei porquê. Parece que Deus só vem no último dia. Um sonho maior. Parece que todo mundo espera para o último dia.
Tem gente que passa lá 2, 3 dias lá com o olho seco de coruja, para chegar no último dia rolar uma lágrimazinha. Nossa, o cara precisa ficar 1 mês internado numa escola para Deus quebrar ele, para rolar lágrimas de verdade. Quantas vezes você foi provado e pediu para Deus te poupar? Aí Deus tem que começar tudo de novo. A mesma fase. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Fala para o teu irmão que está do seu lado, você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar, deixar Deus mudar o seu coração. Quando você alinha mente e coração, Deus pode olhar para você e dizer: finalmente eu posso te usar. Finalmente eu posso te entregar. Finalmente eu posso fazer alguma coisa por você. Como diz o Júlio, eu vou cantar, eu vou bailar, eu vou dizer para todo mundo que meu filho vivo está. Deus pode cantar isso sobre você nessa noite. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Você precisa agir nessa noite para que os céus venham reagir conforme a sua fé, conforme a sua entrega, conforme as suas renúncias, conforme você abre o seu coração e dizer: Deus, eu sou pecador. Quem vai me livrar da morte desse corpo? Paulo fala. Nós precisamos ter um entendimento que Deus nos ama incondicionalmente. Talvez Ele esteja esperando algum tempo para poder fazer algo na sua vida e você está segurando a mão de Deus, dizendo: não. Com as suas atitudes e com a sua fé está dizendo: calma, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito é melhor. Enquanto que o seu orgulho, que a sua soberba estiver vomitando pelas coisas que você fala, o que você vive, o que você é, Deus está te resistindo por muito tempo. Nesta noite Deus está dizendo para alguém aqui: basta. Basta. Você pode ter tentado, como Jonas, comprado uma passagem para o lugar mais longe que podia ir, tentando fugir daquilo que Deus quer que você faça. Até quando? Até quando você vai esperar que Deus, no último dia da sua vida, você vai entregar a sua vida para Ele? Viver uma vida desgraçada, desfavorecido de Deus, reclamando de Deus por tudo, não glorificando o nome do Senhor por tudo que tu já tem, reclamando por Deus por aquilo que você não tem. Falta generosidade, querido. Falta mansidão, falta amor. Falta tanta coisa dentro da gente, a gente está ali. Nossa, eu fico olhando para o amor de Deus dessa forma. Como Ele é bom. Mesmo sendo assim, desse jeito, Ele nos ama. E é esta graça que ela está aqui nessa noite e quer nos alcançar. Ele quer liberar sobre você um cântico novo. Pai, em nome de Jesus, neste lugar, Deus, seja evidente, Deus, que os corações, Pai, que nesta noite abriram, dando passagem, Senhor, para a boa semente do Teu Evangelho, seja, meu Deus, meu Pai, regado pelo Teu Espírito, e que o Senhor venha celebrar sobre nós, trazendo um cântico novo nos Teus lábios, olhando dos céus para a terra, encontrando, Senhor, a minha vida, encontrando a vida dos nossos irmãos, alguém que está te adorando em espírito e em verdade. E o Senhor celebra sobre os seus filhos, o Senhor celebra e jubila sobre os seus guerreiros. O Senhor celebra e rejubila sobre aqueles que tomam nas suas mãos as armas que o Senhor já nos deu. Aqueles que se posicionam. Aqueles que se levantam com ousadia, com intrepidez.
Aqueles, Senhor, meu Deus, meu Pai, que entenderam e carregam uma identidade de filho. Aqueles que entenderam, Senhor, meu Deus, meu Pai, quem o Senhor é, de fato. E não pelo que o Senhor pode fazer somente. Não pelas coisas que o Senhor tem, mas por quem o Senhor é. Nesta noite, Pai, libere tua unção sobre este povo. Libera, Senhor, esta unção sobre a tua igreja. Que haja uma transformação de mente. Que haja uma renovação do entendimento dos teus filhos, para que eles possam, ó Deus, experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, que haja diferença, Senhor, que haja diferença, que eles possam viver, Senhor, como diz o Salmo 91, aonde eles estiverem plantados, Senhor, junto à corrente de águas, vão prosperar, Pai, porque eles estão no lugar certo. Haverá sombra, haverá frutos. Tudo que eles tocarem prosperarão, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nesta noite, que os teus filhos, Senhor, possam ter esse entendimento. Quando eles colocarem a cabeça no seu travesseiro, eles vão declarar sobre si: em paz eu me deito, em paz eu descanso. Porque o Senhor celebra sobre minha vida. O Senhor se alegra sobre mim. Quanto àqueles, ó Pai, que nessa noite precisam, Senhor, de perdão, precisam de arrependimento, precisam, Senhor, renovar a sua aliança, precisam reconciliar com o Senhor, entregar tudo, Senhor, as suas vaidades, entregar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, entregar, Senhor, meu Deus, meu Pai, os seus sonhos. Como é difícil, Deus, nós entregarmos tudo. E ainda cantamos. Eu sei, Pai, que é a intenção do nosso coração. Mas nos ajuda, Senhor, a viver o que nós pregamos. Nos ajuda a viver o que nós cantamos sobre Ti. Para que o Senhor celebre e libere sobre nós um cântico novo. Um cântico de alegria. Um cântico de amor. Um cântico de restauração nesta noite. Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, meu Pai, a estas vidas. Aqueles que estão longe. Aqueles que estão perdidos. Estão aqui, mas o seu coração está longe. A sua mente está em outro lugar, ó Deus. Resgata, Senhor, pela tua bondade. Porque o Senhor é bom. Porque as suas misericórdias, ó Deus, não têm fim. São elas, Pai, as causas de nós não sermos consumidos. Por isso, ó Deus, Jesus, olha para os teus filhos nesta noite. Que eles possam ver e entender que o Senhor não nos entregou a nossa própria sorte. Que nós devemos nos alegrar, Pai, apenas em saber e conhecer o Senhor. O nosso coração, Pai, precisa entender que somos o povo mais feliz da terra porque conhecemos a Cristo. Isso nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor, nesta noite. Por isso, ó Deus, não permita, Senhor, nesta noite que nós saiamos daqui com a mesma mentalidade. Venha, Senhor, amadurecer tudo isso dentro de nós, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Fala comigo assim: Deus, eu preciso nessa noite. Eu preciso de Ti. Mais do que o ar que eu respiro. Mais do que a próxima batida do meu coração. Que o Senhor trabalhe em mim, por meio do Teu Espírito, o querer, o efetuar, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. E em nome de Jesus, me permita os teus lábios. Me permita que a minha vida seja uma canção nos teus lábios. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar.
Hoje no meu trabalho, hoje no meu trabalho, uma pessoa conversou comigo e ela perguntou, eu estava compartilhando uma experiência, né? E ali eu contei que Deus tinha falado algo comigo, né? Algo que a gente que caminha com Deus sempre tem. Ah, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Sim ou não? De repente, essa pessoa, ela disse assim, acho que Deus não se importa comigo. Ele nunca falou comigo. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, ele se importa contigo. Claro que ele se importa. E ela disse, mas por que ele nunca falou? E foi exatamente o que o pastor Guilherme falou hoje. Porque de coração não é com todo o coração. Deus, ele se importa com você. De fato, ele se importa sempre com você. Você precisa entender que no relacionamento com Deus, a porta sempre está aberta. Jesus é a porta, mas é nós que escolhemos passar por ela. Jesus é o caminho, mas é nós que escolhemos entrar nesse caminho e aceitar esse eu me importo contigo. As mãos do Senhor, elas estão sempre estendidas para nós, mas é nós que temos que ir lá e pegar na mão dele. O favor de Deus, ele está sobre toda a terra. A Bíblia diz que a presença de Deus está sobre toda a terra. Mas é nós que temos que querer ver, enxergar, contemplar. É tempo de você parar de olhar para as suas emoções, para as enganações, para essas mentiras que são sofismas e entender que ele se importa. Ele se importa. O pastor Guilherme, quando ele chegou aqui, ele falou para mim que um espírito de morte se apresentou para ele na porta. Sim ou não? Sabe por quê? Porque ele sabia que hoje ele ia perder. Porque ele se importa com você. Ele se importa com você. Eu queria que você que entende o que eu estou falando, colocasse a mão no seu coração e declarasse, Senhor, eu sei que o Senhor se importa. Porque eu sei que o Senhor se importa. Eu estou aqui para ser curada, para ser curado, para ser transformado, para ser tocado, para ser visitado. Eu estou aqui para que o Senhor faça de mim um vaso novo, para que o Senhor tire os defeitos, para que o Senhor tire as limitações, para que o Senhor tire aquilo que me atrapalha de te enxergar. Eu abro o meu coração, todo o meu coração, como aquela mulher que chorou aos teus pés. Eu rasgo meu coração, eu abro mão do meu eu e espero o teu toque. Meus olhos cegarão e o meu coração se esfriou. Hoje é noite de reconciliação, é noite de encontro com o Pai. Mas dentro de mim arde uma paixão, pois sei, tu és a minha porção. Oh Pai,
amor apertam meu coração. Sou afligido, pois sei, e escolhido sou por ti. E eu tenho saudades de ti, saudades do teu amor. Contempla o meu coração, vem me restaurar. Coloque um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ó Pai, toque as minhas vestes, vamos dançar, só eu e você. Só eu e você. Só eu e você. Por toda eternidade. Clamamos a Pai. Clamamos a Pai. Clamamos a Pai. Vem me restaurar. Hoje é noite de lágrimas. Hoje é noite de coração quebrantado. Hoje é noite de coração contrito, derramado e prostrado diante do trono do nosso Deus. Derrama a tua alma diante do Senhor nessa noite. E clamamos a Pai. Clamamos a Pai. E clamamos a Pai. Vem me restaurar. Coloque um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ó Pai, troque as minhas vestes, vamos dançar. Eu ouço o som da minha noiva, eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Eu ouço o som da minha noiva, eu ouço o som da minha igreja apaixonada, fascinada por mim. Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Estou aqui, vim dançar. Estou
vim tomar o meu lugar. Estou aqui, vim dançar. É necessário que você entenda o amor que eu tenho pelas almas. Vem pra mim, noiva minha, eu te usarei. Eu quero usar as tuas mãos, eu quero usar a tua voz para alcançar os perdidos, os famintos, os sedentos com o meu amor. Vem pra mim, noiva minha, que eu te usarei com fogo pelas nações. Vem pra mim, noiva minha, que eu me revelarei nos teus olhos. Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Estou aqui, vim dançar. Teu amor, Senhor, é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplaude Jesus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, tudo é teu, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que mensagem maravilhosa, não sei vocês, mas a vontade de estar aqui na presença do Senhor, né? Louvando, adorando ao nome dele. Estamos